Nós estamos no curso de Bioestatística. Meu nome é Miriam Carvalho de Souza e a aula de hoje é sobre medidas separatrizes. Nessa aula eu vou mostrar para vocês alguns quantis que são medidas utilizadas como medidas de posição de uma distribuição. Então, os quantis, eles dividem a distribuição de uma variável qualquer, uma variável quantitativa, em partes iguais. Então, a mediana que eu apresentei para vocês na aula anterior também é uma medida separatriz, porque ela divide a série de dados na metade, em duas partes iguais. O nome dos quantis ele vai depender do número de partes em que você está dividindo a sua série. Então, se você divide em 3 partes iguais, nós chamamos de tercis. Em 4 partes iguais, nós chamamos de quartis. Se forem 10 partes iguais, nós chamamos de decis. E se forem 100 partes iguais, nós chamamos de percentis. Essa figura ela mostra a correspondência da relação dos percentis com os demais quantis. Ou seja, no primeiro decil, que está aqui anotado como D1, ele corresponde ao percentil 10. Agora, o primeiro quartil corresponde ao percentil 25. O segundo quartil corresponde ao percentil 25, percentil 50, me desculpem, e ao quinto decil, que também vai ser a mediana, é uma medida da posição em que divide 50% dos dados para um lado e a outra é 50%, os outros 50% para o outro lado. O terceiro quartil corresponde ao percentil 75 e assim sucessivamente. Então, a posição, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, mas a gente consegue calcular tudo isso no R de maneira automática. Lá no nosso script, vocês bastam procurar esse medidas separatrizes, quantis, o comando é esse aqui, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre os argumentos dessa função, basta botar os dois sinais de interrogação antes e dar um Enter, que ele vai abrir para você o help desta função. Então, digamos que eu quero os quartis, que são as medidas em geral mais usadas na nossa área. Eu calculei só para a idade, eu espero que vocês calculem para as outras medidas quantitativas contínuas que nós temos na base, com uma forma de aprendizado. Então, a gente tem aqui os quartis da idade. A pessoa mais jovem tem 29 anos, a mediana a gente já tinha visto, que tinha dado 63 anos. O 3 quartos, né, o 75% está em 70,5 anos e o mais velho tem 80 anos. Você diz, tá, ok, esses são os quartis. Esse é o, digamos assim, esse é o modo padrão que ele tem quando eu faço o quantis. Uma outra forma que eu tenho de fazer a mesma coisa é dizer para ele, olha, com uma probabilidade que vai de 0 a 1, calcule a cada 1/4 o percentil. Então, ele tem aqui os mesmos valores, é só uma forma diferente de escrever o que está aqui em relação ao que está aqui. Se vocês estiverem interessados em tercis, o que você tem que fazer é colocar aqui a probabilidade de 1/3 para ele te dar os tercis. E se estiver interessado em decis, vocês alteram aqui também o incremento para 0,10. Agora imagina que você queira saber um percentil específico, eu quero saber o percentil 15. Então, eu escrevo dessa maneira, que eu peço para ele o percentil 15 da idade, e ele me diz, são 50 anos de idade, nesse conjunto de dados que a gente tem do câncer de pulmão. Façam isso para a carga tabágica, para os tempos de segmento e tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Aqui é um outro conceito que eu gostaria de apresentar para vocês, que é o intervalo interquartílico. Essa figura 3.1 eu tirei do livro do Busabe, que é o livro que nós estamos utilizando. É a figura de uma distribuição normal, que por definição ela é simétrica, como ele está dizendo aqui. Isso quer dizer o quê? Que a média, a mediana e a moda estão aqui no segundo quartil. Então, eu tenho 50% dos dados para cá e 50% dos dados para cá.
Como ele está assinalando aqui os quartis, eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Então, aqui, ó, de menos infinito até o primeiro quartil, eu tenho 25% das observações. Como é que eu sei quanto de observações eu tenho? Eu meço aqui como uma variável contínua, eu vou explicar para vocês isso mais para frente. Eu meço a área sob essa curva aqui. Então, esta área aqui, onde eu estou passando com o cursor, ela corresponde a 25% das observações. Entre o primeiro quartil e o segundo, se eu passasse uma linha aqui desse lado, eu teria mais 25%, ou seja, daqui para cá eu tenho 50% das observações. Entre o segundo e o terceiro quartil, eu divido por mais 25%. Lembrem-se que os quantis, eles sempre dividem em partes iguais. E do terceiro quartil até a mais infinito, eu tenho mais 25% da minha massa de dados. O intervalo interquartílico, ele vai pegar 50% das observações centrais aqui em torno da mediana. Então, ele vai pegar do primeiro ao terceiro quartil. Então, a diferença do terceiro quartil para o primeiro quartil vai te dar o valor do intervalo interquartílico. Eu estou mostrando essa medida para vocês porque daqui a pouquinho a gente vai precisar para montar um gráfico, que é o gráfico de boxplot. O boxplot ele é uma representação gráfica das medidas de resumo da distribuição de uma série de dados e ele nos permite avaliar a simetria e sinalizar valores atípicos e comparar grupos. Eu posso pegar uma variável e comparar, por exemplo, entre fumantes e não fumantes, entre os que sobreviveram e os que morreram ao final do meu segmento. Então, aqui eu tenho a representação gráfica de um boxplot, que eu também peguei lá do livro do Bussab. A primeira coisa que a gente faz quando vai traçar um boxplot, a gente vai fazer o nosso no R, mas eu quero trazer para vocês, eu quero mostrar para vocês como a gente faria isso na mão, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é marcar aqui o primeiro quartil. Então, a gente faz esse tracinho. Na sequência, a gente marca o segundo quartil, que é a mediana, que está aqui, e o terceiro quartil. Depois que a gente marca os 3 quartis, a gente consegue fazer essa primeira caixinha. E aí, o que acontece? Aqui, entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, eu tenho o quê? 50% da massa de dados que eu mostrei para vocês 2 slides atrás. Mais a minha massa de dados, os outros 50%, eles vão estar distribuídos por aqui. Mas nós temos na vida, né, de maneira geral, alguns valores que são valores atípicos na distribuição, valores não esperados, digamos assim, que saem um pouco além do que o restante observado, que a gente chama de outlier. Então, a gente tem como marcar no boxplot a presença desses pontos. Então, esses 2 traços que eu estou fazendo aqui com essa reta, que eu sinalizei com esse bigodinho preto bonitinho aqui, eles são o ponto superior e inferior antes de eu marcar um outlier quando houver, tá? Se na minha série de dados não houver um outlier, os bigodes eles corresponderão aos valores de mínimo e o máximo da minha série de dados. E como é que eu calculo o bigode? Pego aquela informação do intervalo interquartílico que eu mostrei para vocês 2 slides atrás. Então, eu faço 1,5 vezes esse valor, né, que está essa diferença aqui do Q3 para o Q1, e somo ao valor do primeiro quartil, reduzo do valor do primeiro quartil, eu vou ter o bigode inferior. E somo no valor do terceiro quartil, eu vou ter o bigode superior. Então, eu marco, e se eu tiver algum dado que for maior ainda do que esses valores, eu marco o outlier lá em cima ou lá embaixo. Como é que a gente faz para utilizar um boxplot para ver a simetria de um dado? Né? Lembrem-se que a gente tem o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil, e a gente, pela observação, a gente pode ver se a distribuição de uma série de dados ela é simétrica, assimétrica à esquerda ou assimétrica à direita, observando essas medidas. E quando a gente faz um boxplot de uma mesma variável para 2 grupos de pacientes, digamos assim, digamos que eu faça para fumantes e não fumantes,
eu posso observar se a distribuição dessa minha variável se dá de maneira igual para esses dois grupos. No R, para fazer o box plot da idade dos pacientes do nosso exemplo de câncer de pulmão, eu uso esse comando aqui, que é simplesmente box plot, pulmão, dólar, idade. Faço um box plot da idade do que está no objeto pulmão. O que acontece? Entre os meus voluntários, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha, apesar de ser câncer de pulmão, a gente tinha um paciente que tinha menos de 30 anos. Então, o R calculou automaticamente a mediana, que a gente já tinha calculado também, ele botou aqui. O primeiro e o terceiro quartil, que nós também tínhamos calculado. Ele calculou os bigodes e ainda colocou aquele paciente bem jovem aqui como um outlier da minha série. Olhando esses dados, vocês diriam que essa distribuição da idade dos voluntários é simétrica ou ela é assimétrica? O que vocês acham? Esperar vocês me contarem na aula 5. Na sequência, eu pensei em mostrar para vocês como a gente pode comparar dois grupos, né? Então, eu fiz o box plot da idade para homens e mulheres. Então, como é que eu faço isso no R? Eu peço para ele fazer um box plot da idade que está no objeto pulmão, dividindo o grupo pelo sexo que também está no objeto pulmão, tá? Eu pedi as cores que eu queria aqui e coloquei os títulos dos eixos, de maneira que aqui ficou o sexo e no Y ficou a idade em anos, né? Quando vocês olham esses dois gráficos, o que vocês observam? Por exemplo, a mediana dos dois grupos parece ser a mesma? E o primeiro e o terceiro quartil? Se eu perguntar para vocês o sexo daquele paciente que tinha menos de 30 anos, agora vocês conseguem me dizer, certo? Pela simples observação desse gráfico, vocês veem que é um paciente do sexo masculino. Bem, para fazer a aula de hoje, eu usei como materiais de apoio o capítulo 3 do BUSAB e o nosso material do exemplo de câncer de pulmão que está na nossa plataforma. Eu espero que vocês pratiquem o uso desses comandos que eu mostrei e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!